O Mozart criou uma estratégia para vencer a Chapecoense que passou despercebido por muita gente, mas não por você, que vai acompanhar isso agora. Curitiba venceu a Chapecoense nesse sábado com uma estratégia um pouco diferente do jogo contra o Vila Nova. Eu tô aqui com o Matheus Santana, sabe tudo do Coxa, sabe tudo das estratégias do Mozart e vai contar um pouquinho melhor pra gente como foi essa vitória do Curitiba contra a Chapecoense. Passou despercebido por muita gente, mas não por nós, viu, William Bosch, que estudamos essa partida, acompanhamos. É claro, a gente teve informações do plano de jogo do Mozart, o que corrobora ainda mais para nossa leitura, tá? Mas antes de tudo, posso pedir um negócio, Matheus? Por favor, vai lá, Você que está William assistindo Bosch. esse vídeo, se inscreve no canal, curte nosso trabalho, compartilha, isso ajuda muito a gente, tá bom? Perfeito. Pode isso prosseguir. aí. O pessoal tem que se inscrever e curtir esse conteúdo que você só encontra aqui, viu? Vamos lá, falar de Coxa e Chapecoense porque o Curitiba tem um lado forte. Isso não é segredo para ninguém. É o lado direito. Sim. Com a ausência do Ronier, que foi papai, né? Uma ausência muito mais do que nobre. O Alex Silva é um cara que apoia muito bem e junto com o Ronier faz esse lado direito ficar muito forte. O Josué cai muito por ali, né? A gente sabe disso. Mas o Coxa nesse jogo identificou no adversário, na Chapecoense, uma fraqueza e tentou explorar muito bem com as ideias que o Mozart trouxe, né? Para explorar em cima do lateral direito Mailton, tá? Lateral da Chapecoense, que tem qualidades ofensivas, Que tem passagem pelo Curitiba, que tem passagem pelo Curitiba, inclusive, mas ele deixa algum espaço nas costas. Foi isso que o Coxa identificou, foi o plano de jogo da equipe, e você pode ter um plano de jogo em cima de um sistema do adversário ou em cima de um jogador. Foi isso que o Coxa identificou e tentou usar esse esquema. Por mais que o lado direito seja o forte, a gente vai ver na análise agora que o lado esquerdo foi muito acionado. Eu acho que o Curitiba aliou as duas situações. Por exemplo, não contava com o Lucas Ronier, que é a sua peça de desequilíbrio na frente, e aliado a isso tinha o Mailton, que era um lateral que deixava espaço nas suas costas. Então, aproveitando tudo, o Curitiba juntou e partiu mais para o lado esquerdo, diferentemente do que no primeiro jogo, onde atuou muito mais pelo lado direito. Perfeito. E a gente vai acompanhar então nesse primeiro lance que é natural para o Coxa jogar mais pela faixa direita. Mais uma vez, a equipe trabalhando a bola, no começo da partida ali, a gente já percebeu a tendência, mesmo com a orientação de ir pela esquerda, pelo lado direito as coisas fluem mais fácil. A entrada do Juan Assis é um menino que é promissor, tem sua qualidade, mas não é o mesmo nível do Ronier, a gente sabe disso. É claro que ele pode se desenvolver e se tornar esse jogador, mas mesmo com o Juan Assis sendo novidade na equipe, o Alex Silva é um cara que aproveita muito bem esse espaço. E onde ele está na jogada? Ele é esse cara aqui, ó. E pisa na área, né? Pisa na área. Ele é um lateral alto que sempre aparece por ali, a gente vai ver lances deles. A gente já viu, né, lances dele aqui contra o Vila Nova, na análise que a gente fez, que ele quase fez um gol de cabeça. Que né? ele estava o tempo inteiro dentro da área. Inclusive, nesse jogo ele fez um gol daí, né? É a gente verdade. até não vai mostrar, mas ele fez um gol de cabeça. Perfeito. Então é um lateral que apoia muito. E também as características do Juan, como você comentou, elas são diferentes do Ronier. O Ronier já tem essa questão mais criadora. O Juan já é mais de atacar o espaço. Então tem essa um pouquinho de diferença. Maravilha. E daí a gente já viu uma bola enfiada aqui, foi até o Machado que deu esse passe. Um cara que tem essa qualidade para ser jogando. Pelo lado direito, o Curitiba encontra então a sua maior fortaleza. Mas o plano de jogo foi determinado em cima deste jogador aqui, ó. Mailton. E a gente vai perceber como o Curitiba tentou explorar essa fraqueza dele. Alguns jogadores caíram bastante pelo setor. A gente já viu que nessa partida, aqui o Mailton circulado aqui na imagem, a gente viu que o Zeca fez muita ultrapassagem nessa partida, diferente do que foi contra o Vila Nova. Totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Já percebe uma mudança aí, tá? Nesse lance, inclusive, o Careca tá fechando dentro da área, o que não foi o padrão da partida. Mas a gente já vê aqui o Sebastião Gomes atacando o setor e o Josué também se aproximando. A gente vai ver que essa jogada não vai fluir tanto, mas olha aqui o Mailton na linha. E o movimento que o Josué faz, até não foi o movimento dos melhores, porque foi um movimento que ele puxou muito para lateral aqui, sabe? Mas então, olha a superioridade numérica, né? Isso. 3 jogadores do Curitiba contra 2 defensores da Chapecoense. Exatamente. E até aqui nessa jogada, os 2 jogadores atacaram o mesmo espaço. Daí por isso que eu acho que não fluiu tanto. Mas você vê que a orientação estava ali, fazer o facão. Então, o Sebastião Gomes e o Josué se aproximaram bastante do setor para fazer essa jogada. E o Josué tenta dar esse passe no Sebastião e a jogada acaba não fluindo. Mas aí a gente já começou a perceber o padrão da equipe. Novamente, Felipe Machado fazendo essa primeira saída. Ele tem qualidade no passe para fazer isso. Aqui sim, Nicolas Careca na função que ele ficou na maior parte do jogo. Ele, no primeiro jogo contra o Vila Nova, ele também fechou muito dentro da área. Nessa partida foram raras exceções, como nesse primeiro lance que a gente trouxe. Ele ficou mais aberto aqui, tentando dar esse suporte. O Mailton tá marcando ele. E aí o Zeca já fez ultrapassagem, diferente do que foi o primeiro jogo. Zeca fazendo ultrapassagem, a equipe se aproximando, fazendo as jogadas. Mais Sebastião uma vez, Gomes, olha Josué. quantos jogadores na mesma faixa do campo. O Curitiba explorou muito o lado esquerdo, totalmente diferente do que no último jogo, né? O Josué pouco se viu no lado esquerdo no último jogo e agora
olha os lances completamente do lado esquerdo. E aí a gente já vê a superioridade no setor, né? O Zeca tá fora da imagem aqui, mas ele tá em condição. Aqui tá o Zeca, tá o Careca, tá o Josué e tá o Sebas aqui contra 3 jogadores da Chape. Aí inevitavelmente a jogada vai acontecer, porque os espaços aparecem. E aí o Mailton novamente fecha aqui e dá o espaço no fundo, porque identificou-se também que a cobertura pelo setor não era muito bem feita. A Chapecoense, no primeiro jogo contra o CRB, perdeu, jogando fora de casa, e demonstrou muita fragilidade no setor. Essa foi a leitura da comissão técnica, da análise do Coritiba, e foi explorado então nessa partida. A gente viu que esse passe entrou, tá? E o Nicolas Careca nesse lance ele foi bem, cruzou. Só que é aquele lance que o Mozart reclama, o Mozart ficou louco na beira do campo, porque ninguém atacou essa bola. Até entendo que o cruzamento foi um pouco forte, né? Foi forte. Mas foi um bom cruzamento. Passou ali, se tivesse alguém, tinha que ter alguém ali. Mas acho que o principal é atacar o espaço. Ele atacou muito bem. O cruzamento até não vou falar tanto, mas ele atacou o espaço e criou uma boa situação de jogo. Perfeito. Vamos para mais um lance então, e esse lance já é no segundo tempo, tá? O primeiro tempo foi um pouco truncado, não fluiu tão bem assim as jogadas. Acho que o Moser deve ter ajustado bem isso no intervalo, e a gente viu uma postura completamente diferente já no início do segundo tempo. E esse lance, logo que a bola começou a rolar, a gente vai ver perfeitamente o cenário ideal que o Curitiba buscou e que aconteceu, tá? Curitiba marcando no 4-4-2, né? Perfeito. Bem claro, 4-4-2, deixando o Josué e Coutinho mais livres. Exatamente. Assim como a gente trouxe na primeira análise, manteve-se isso então. Não era nem o objetivo desse frame, mas só comentando. Excelente. E daí a gente vê aqui o Mailton com a bola, ele que é um lateral ofensivo, já toca e já vai passar, só que ele erra esse passe, tá? E aí vai surgir o espaço que o Curitiba tanto buscou a partida inteira. O Zeca tem uma atitude muito boa de atacar e recuperar essa bola, e aí ele faz a condução. O que acontece nesse lance, tá? Olha a situação. É uma situação de ataque que o coach está pegando a Chapecoense em uma transição que está desorganizado o time. O que acontece? A movimentação do Curitiba não foi muito boa. O Josué vai ficar espetado aqui, sendo marcado por esse jogador. Nesse momento ele até poderia receber o passe, tá? Mas como o Zeca não levantou a cabeça, ele acabou não tendo, não vendo suas melhores opções ali. O Coutinho não movimentou bem. Ele tá parado na frente do Zeca. O Coutinho matou o Zeca nesse lance. Exatamente. Né? E daí o Zeca ficou meio sem ação, não sabia se chutava, o que ele fazia, e daí aqui já era tarde demais, tá? Ele tinha que ter finalizado essa bola no gol, porque a movimentação dos companheiros não ajudou. Mas é mais um lance que mostra. Essa era a estratégia do coach, explorar o espaço nas costas do Mailton, tá? Essa jogada acabou não fluindo muito bem, e foi uma oportunidade logo no começo do segundo tempo. Esse lance estava até impedido. O Josué vai ficar louco aqui nessa jogada, porque ele queria essa bola no começo ali. Não, mas é uma amostra da liberdade do Zeca, né? Lances, como a gente não viu, o Zeca quase atacando e todas as bolas ele condicionava para a direita no primeiro jogo. Esse jogo a gente já viu ele atacando muito mais o espaço, utilizando mais o lado do campo ao invés de centralizar ela. Então foi uma partida totalmente diferente. Totalmente diferente, viu? Assim, usando muito o lado esquerdo, né? As principais ações saindo por ali. Novamente, tá? Uma bola aqui enfiada na ponta esquerda. E aí o Nicolas Careca tá bem posicionado. É até o Machado que dá esse passe, né? E olha o espaço que ele tinha para dominar a bola. Exatamente. Né? Muito espaço. E aí o Nicolas Careca vai fazer uma movimentação muito boa. Vem com ela conduzida, toca a bola no Josué. E aqui novamente, tá? Aqui é o defensor da Chapecoense. E aqui é o Mailton. O espaço vai surgir nas costas do Mailton. Na verdade, nem teve tanto espaço assim, tá? Mas a movimentação, a cobertura, não foi muito bem feita. A gente até analisou um pouco junto esse lance aqui antes de começar a nossa análise aqui para vocês. É que tem algumas falhas, não só do Mailton, né? O Mailton acaba tomando essa bola nas costas, mas ele estava no Nicolas Careca. O que acontece? Esse zagueiro aqui é o cara que abre a brecha porque não precisava dobrar aqui. O Josué de costas, ele sai para marcar, fazer essa dobra no Josué, não precisava fazer isso. Conta com a genialidade do Josué, né? Um passe diferente. E o volante não acompanha o Nicolas Careca, né? E esse frame tá perfeito, né? O volante não acompanha o Nicolas Careca. O zagueiro foi dobrar a marcação de uma forma desnecessária, o Josué foi genial, ele estava de costas, um toque de calcanhar, como você destacou, e esse é o toque que matou, porque daí o Nicolas Careca tem um espaço suficiente para finalizar essa bola no gol. E é o que acontece. Como você vê, ninguém chegou para marcar ele. E aqui a gente trouxe até para corroborar com a nossa análise, mapa de calor de 3 jogadores. O primeiro é o Josué, tá? Aqui contra o Vila Nova, vamos focar nesse aqui primeiro. Movimentação dele totalmente pela direita, em alguns momentos pelo meio e pela esquerda também, mas preferencialmente buscando o lado direito para jogar com o Ronier, jogar com o Alex Silva. Esse foi o jogo contra o Vila Nova. Contra a Chapecoense, buscando muito a bola na direita, mas no campo ofensivo sempre vindo jogar pela esquerda. Você vê o mapa de calor dele aqui, sempre explorando esse espaço nas costas do Mailton e se aproximando dos outros jogadores. É curioso, né? Que em teoria ele é o meio armador, né? Ele pouco ficou pelo meio, se você for analisar bem a imagem. E agora o Sebas, que foi mais um jogador que, contra o Vila Nova, ele já mostrou a característica dele, ele tende a ir pelo lado esquerdo já, como você vê aqui, centralizado pela esquerda e apoiando aqui pelo lado esquerdo, até porque contra o Vila Nova, o Zeca não ultrapassou. Então era muito do Sebas dar esse suporte ali. E contra o Vila Nova ficou bem posicionado nesse 4-1-4-1,
com o Josué mais à direita e o Sebas na mesma faixa do campo, mais à esquerda. Perfeito. Aqui, Nesse jogo já foi um pouquinho diferente os dois, né? Não teve um do lado direito e um do lado esquerdo, mas a gente percebe que o Sebas ocupou muito, até tá bem vermelho ali. Totalmente vermelho. O lugar que o Sebas mais esteve no gramado, aqui pelo lado esquerdo. E é aquilo que você falou, ele e o Josué se aproximaram o tempo inteiro nesse setor, aliado à subida do Zeca. E também ao do Nicolas Careca, que a gente vai trazer agora para vocês, onde fica claro também o plano de jogo do Coxa, tá? Explorar as costas do lateral Mailton e esse buraco, essa má cobertura que a defesa faz ali quando o Mailton sai. Contra o Vila Nova, olha o mapa de calor do Nicolas Careca. Você vê que ele flutuou bastante no campo, mas não ficou muito em algum setor. Ele participou pouco do jogo. Essa é a verdade. O principal fator dele é a marcação nesse jogo contra o Vila Nova, né? Porque quando o Coritiba tinha a bola, como o Coritiba só atacava pela direita, a obrigação dele era entrar na área. Então pouco se vê ele na ponta esquerda fazendo as jogadas. Já vê ele fechando até no segundo pau. Isso. E daí na parte da esquerda é só defensivamente. Só defensivamente. Que daí ele recompõe pelo lado esquerdo. Perfeito. Agora no jogo contra a Chapecoense, você vê ele ocupando de fato esse campo esquerdo. E é ali que saiu o gol. Aí você vê que teve orientação. Isso. O Mozart certamente analisou, junto com todo o scout aí do Coritiba, né, que existia uma brecha na equipe da Chapecoense, traçaram um plano de jogo, como a gente trouxe para vocês, sempre explorar aquele espaço. Você viu no posicionamento do Nicolas Careca, você viu no posicionamento do Sebas, do Josué que a gente trouxe. Até não trouxe o mapa do Zeca, mas o do Zeca também. Ele ocupa muito a faixa esquerda, mas muito mais no campo de ataque. A gente viu quantas ultrapassagens ele fez. Então, essa foi a estratégia do Coritiba para vencer a Chapecoense e funcionou, tá? Não funcionou tanto assim no primeiro tempo. No segundo tempo, várias jogadas aconteceram por ali. Ainda teve bola na trave do Josué, que daí uma jogada construída pela direita. Bola na trave do Sebastião na sequência, né? Daí foi um escanteio, né? Que o Josué coloca ali no Sebas. Mas enfim, a estratégia do Coritiba funcionou. Foi superior e só sofreu quando você faz os gols e recua, né? Coritiba sofreu um pouco a partir dos 25 minutos do segundo tempo, porque daí é natural, o time da casa vai pressionar, você com 2 gols de vantagem vai recuar, é um pouquinho natural. E também teve dilúvio, queda de luz, então, de coisa, vários elementos. Importante é que o Coritiba traçou um plano e o plano foi executado e deu certo. O Coritiba saiu com 3 pontos. Primeira vitória do Coritiba na Arena Condá, viu? Estreando do novo gramado. Não, e um estádio que tem um histórico negativo. Coritiba já caiu lá, então é bom. Essa vitória dá ânimo, começa a Série B com 6 pontos, extremamente importante. Mas pro torcedor entender, tem muito estudo no futebol, cara. Você vê como uma estratégia, um plano, uma leitura do seu adversário faz toda a diferença. Não necessariamente então, você percebe isso. Então, parabéns pro Moza, pra comissão, né? Que Quando você assiste, desculpa, Matheus, quando você assiste, não necessariamente você percebe isso. Aí você pega e analisa melhor e vê mapa de calor e vê um monte de coisa, você percebe que teve um estudo por trás disso. Eu até estava trabalhando no jogo e senti na hora, eu falei, cara, o Coxa não está usando o lado direito, né? Tá usando muito o lado esquerdo. Juan Assis não está sendo muito acionado, Alex Silva não está participando tanto do jogo assim. E aí, semana passada, depois a gente vai analisar e vai entender o porquê. Semana passada nós fizemos um vídeo sobre o desequilíbrio do Coritiba, que só atacava pela direita e não atacava pela esquerda. A gente enfatizou muito isso. Então, mostra que teve todo um estudo por trás disso para mudar um pouquinho, para não ficar na mesmice, né? Perfeito. E só para o pessoal nos apoiar aqui no canal, né? Tem que se inscrever, cara. Tem que se inscrever. Esse conteúdo você só encontra aqui no nosso canal. Pode navegar à vontade aí. A gente tem programas ao vivo, tem games, tem de tudo um pouco aqui no canal. Mas se você gosta desse tipo de análise, compartilha esse conteúdo. A gente quer chegar para o máximo de torcedores aí, que é um conteúdo que a gente gosta muito de fazer. E se tiver o seu apoio, é claro, fica ainda melhor. Se inscreve no canal, estamos chegando em 14 mil, tá? Essa é a meta no momento, tá? A gente tá com uns 13 alguma coisa aí, estamos rumo aos 14 Vamos mil. Vamos chegar. Batido o martelo sobre a estratégia? Batido o martelo. Estratégia beleza, então. Muito boa do Mozart, Coritiba sai vitorioso. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prometrics, Centro de Inteligência do Futebol. Ele que nos ajuda a ter todo esse mapa de calor, esses vídeos com as estatísticas certas, com os desenhos certos. Então, a Prometrics é nosso apoiador. Então, mais uma vez, reiterando o que o Matheus falou, se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, também pode comentar aqui algum jogador, algum jogo específico que você quer que a gente fale. Tamo junto.